Bom, esse é meu primeiro vídeo aqui pro YouTube, depois de mais de um ano querendo gravar conteúdo pro YouTube e sempre me sentindo bloqueada. Desde que eu me mudei aqui pra Austrália, que já fazem 1 ano e 5 meses, eu venho nessa prisão mental, né? Vamos dizer assim, de quando você quer muito fazer uma coisa, mas que existem milhões de bloqueios e só existem dentro da sua própria cabeça. E o maior erro que as pessoas cometem é o de achar que a própria vida delas não é uma vida interessante. Então eu acho que toda a minha trajetória, até mesmo antes de chegar aqui na Austrália, minha vida sempre foi muito interessante. Só que a única pessoa que não enxergava isso era eu mesma. Então eu estava sempre esperando acontecer alguma coisa muito mirabolante para eu ir lá e começar a fazer alguma coisa. E isso só ia me afastando mais e mais do meu objetivo. Até que eu decidi vir para a Austrália em janeiro de 2024, que o meu visto foi aprovado. Eu vim para cá com Working Holiday Visa. E se você tem entre 18 e 30 anos e não conhece esse visto, já começa a pesquisar agora. Inclusive tem um e-book sobre isso, que eu falo ali o passo a passo para conseguir aplicar. E são só 500 vagas por ano. Não é uma coisa impossível, mas é uma coisa que requer um certo planejamento. Então, se você está interessado, já vai ali no link da descrição. Mas voltando, eu cheguei aqui na Austrália e eu estava sempre naquela coisa de me comparar, né? Óbvio, existem milhares de criadores de conteúdo que criam conteúdo sobre a Austrália. Mas, na minha própria visão, eles não estavam fazendo alguma coisa de muito diferente, sabe? Ou eu estava me projetando neles e eu pensava o seguinte: eu não quero ser só mais uma criadora de conteúdo. Eu quero realmente fazer alguma coisa muito diferente. E eu tava sempre naquela coisa, né? De achar que eu não tava fazendo nada. Mas eu já estava fazendo algo muito interessante. Cheguei na Austrália, fui morar em Sydney, fiquei 4 meses. Aliás, eu fui para Sydney depois de ter feito o regional, né? Os 88 dias. Que eu fui para uma cidade com 3.000 habitantes, em Bordertown. E foi a pior experiência da minha vida. Eu trabalhei no frigorífico 12 horas por dia. E ambiente tóxico, pessoas tóxicas, enfim, quase morri. Mas eu precisava daquilo, né? Para poder renovar para mais um ano. Então, depois desse período, eu fui para Sydney, fiquei 4 meses. E aí eu entrei numa empresa de cleaner. E aí eu limpava estacionamento de carro lá em Sydney. Era uma vida muito cansativa, para ser bem sincera. Se você está pensando em vir para o exterior, para qualquer outro país que seja, sempre busque canais que mostrem a realidade, não só a parte boa, porque na teoria tudo é lindo, gente. Você só vai sentir o peso quando você chegar. E aí você vai entender. Então, um certo dia, essa minha empresa publicou uma vaga, e essa vaga era uma vaga remota para trabalhar no deserto da Austrália, numa cidade com 4 habitantes apenas. Eu olhei aquilo e falei: é o meu momento, eu vou aplicar para essa vaga. Só que nisso, eu já estava com a minha namorada prestes a vir para a Austrália. Ela também aplicou o Work Holiday Visa, depois de quase um ano de relacionamento à distância, mas aí é um assunto para um próximo vídeo. E ia afetar várias coisas, né, se eu fosse. Mas quando você tem uma intuição muito forte dentro de você, é muito importante que você ouça essa voz, porque ela na maioria das vezes está certa. E eu estava com um sentimento muito bom sobre isso. Por mais que todo mundo falasse: o que você está indo fazer numa cidade com 4 pessoas? Sabe? Você vai ficar entediada, você não vai aguentar. Pois é, eu já tô aqui há 6 meses e eu tenho mais um mês ainda. Foram altos e baixos, mas eu sobrevivi numa cidade fantasma com 4 habitantes apenas.
Mas foi a minha decisão de ter vindo que me fez começar a querer gravar conteúdo. E obviamente eu comecei a postar vídeo, eu nem sabia postar vídeo, eu nem sabia gravar vídeo. Parece que Deus colocou a mão e falou: você tá pronta. E literalmente no meu primeiro vídeo, gente, eu não sabia nem o que era gancho, né? O meu primeiro vídeo eu gravei vindo pra cá. Eu já tinha ido pra Adelaide, né? Porque eu ia pegar um trem pra vir pra cá. Detalhe, pra chegar aqui no deserto é uma distância de 18 horas da capital do sul da Austrália, que é Adelaide. Então o primeiro vídeo que eu gravei foi dentro do trem. E esse vídeo bombou, bateu 50 mil visualizações. A galera começou a me seguir, eu comecei com 2.000 seguidores no Instagram. Hoje já somos 43 mil pessoas que vieram de alguns vídeos. Eu tive alguns vídeos virais. E assim, sem saber fazer vídeo, sem saber nada. E a questão é, eu simplesmente segui minha intuição, eu fui contra todo o fluxo, sabe? Todo o fluxo energético das pessoas, de tudo, dos meus medos, dos meus bloqueios. E eu posso garantir que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Sinceramente, eu acredito muito que Deus me colocou nesse lugar para Ele me transformar de dentro para fora. Então aqui eu sinto uma energia espiritual muito forte. Olha, falando isso até me arrepio inteira. Porque eu sei que Deus fala comigo aqui. E tem várias passagens bíblicas que citam quando Jesus foi para o deserto. E eu me identifico muito com isso. É isso que me dá força, né? Para continuar. E é isso, eu acho que eu desbloqueei mais uma camada agora, mental. Porque eu sempre fui uma pessoa com muitos medos, mas uma pessoa também muito corajosa. E eu acho que esse é meu diferencial. Então isso é só o começo. Tem muita coisa pela frente ainda. Minha vida ela vai ficar muito mais interessante, muito mais do que eu imaginei ficar interessante. E agora eu tô fazendo uma caminhada no deserto, porque aqui pro mental ficar forte, você precisa se exercitar. Então olha isso. Apenas nada, só deserto. E tem uma diferença muito grande entre a perspectiva que as pessoas têm das coisas. Eu cheguei aqui, tinha mais um brasileiro. Esse brasileiro já estava aqui há quase um ano e assim, já naquela ansiedade de sair, não aguentando mais, com uma perspectiva totalmente negativa, porque a experiência dele de fato foi muito ruim. Foi muito diferente da minha experiência aqui no deserto. Ele passou por alguns problemas aqui, sofreu algumas coisas, e então eu não posso apagar esse fato, sabe? Não foi só uma pessoa que encarou isso de uma perspectiva negativa, ele realmente sofreu algumas coisas aqui. Mas, diferente de mim, eu posso ter passado por algumas coisas, várias coisas emocionais, a maioria delas. Mas eu sempre tento tirar o melhor, sabe, das coisas. E esse brasileiro, ele acabou saindo daqui de uma maneira muito abrupta, muito triste, na verdade, porque ele chegou num pico de exaustão e ele é muito diferente de mim. Ele é muito mais ansioso. Eu já sou uma pessoa ansiosa, mas ele era muito mais. E acabou saindo assim, sem pensar muito. E esse é o negócio. Isso aí me fez pensar ainda mais. Analisar os motivos que me trouxeram aqui, sabe? Não foi só pelo dinheiro. Foi porque eu queria
algo maior, sabe? Então é isso, eu vou deixar esse registro, porque eu tenho muito mais coisa para mostrar, mas aqui eu decidi falar um pouco da minha história, um pouco de quem eu sou, para deixar tudo isso registrado, porque isso foi mais uma vitória, foi mais uma conquista que ela vai ficar para sempre registrada.